interna e que todos nós, de modos mais simples e comezinhos, face a hesitações e dúvidas, ou às vezes se chamava tentações, ou então em momentos mais elevados podemos escutar interiormente ou sensivelmente. Ora, as boas pessoas declaram que é preciso tornar-se tão perfeito que nenhum tipo de amor nos possa emocionar e que ele não seja tocado, nem pelo amor, nem pela dor. Eles têm erro nisto. Pela minha parte, eu disse que nenhum santo jamais foi grande se ele deixou de poder ser emocionado. Mas eu digo também, em sentido inverso, que esse santo, desde esta vida, nada mais lhe poderá arrancá-lo a Deus. Vós imaginais que, enquanto as palavras vos podem emocionar no amor e na dor, vós sereis ainda imperfeitos. Mas não é assim. Mesmo Cristo não atingiu tal impassibilidade, escrevendo ásperas, Gandilac, como ele mostrou ao dizer: a minha alma está triste até à morte, Mateus 26, ou noutras: Pai, Pai, porque me abandonaste. Estas palavras faziam tanta dor ao Cristo que as dores de todas as criaturas, se fossem acumuladas sobre uma só delas, tudo isso não teria sido tão grande como a dor de Cristo, e isto por causa da nobreza da sua natureza e da santa união dele, da natureza divina humana. É por isso que eu digo que ele não teve ainda, que não houve ainda, nem que haverá jamais santo a que a dor não tenha feito mal e o amor bem. Acontece por vezes que, sob o efeito do amor, da caridade e da graça, alguém que viu ser criticada a sua fé ou outra coisa é elevado pela graça ao de cima de si próprio, possa demorar igual no amor e na dor. Mas também acontece que nada pode desviar o Santo Deus e que o socorro, portanto, esteja na dor, e que, bem que este homem não viva na graça sensível, o seu querer unificado se tem firme em Deus e que ele fala assim: Senhor, eu sou teu e tu és de mim. Qualquer assalto que ele sofra, isso não faz impedimento para ele a eterna beatitude, tanto quanto isso não atinge o cimo superior do Espírito, lá onde ele está, lá no alto, na unidade do bem-amado querer divino. Outra fase muito valiosa de meditarmos. Vou ler um pouco mais rápido para tentar chegar ao fim, nos 30 minutos, o texto, mas vejo que será difícil. Estar estabelecido no cimo superior do Espírito, na unidade da bem-amada vontade divina, então sentimos beatitude. Ora, o Cristo disse: por muitas preocupações tu estás perturbada. Marta estava tão substancialmente ligada a Deus, escreve Gandilac, que a sua atividade não era de modo algum um empecilho, e a que a sua obra e a sua atividade conduziam-na à eterna beatitude, certo, pela via de mediação. Mas uma nobre natureza, um zelo constante e virtude, no sentido que se diz, são do grande socorro, um zelo constante, perseverança, saber resistir aos desânimos, às fadigas. E Maria foi uma Marta antes de se tornar uma verdadeira Maria,
pois ela esteve assentada aos pés do Senhor, quando ela não era ainda Maria. Ela estava bem longe ela estava bem de nome, mas ainda mais segundo a obra de espírito, pois ela estava assentada no prazer e na doçura. Ela estava a ter as suas primeiras aulas ou classes e aprendia a viver. Mas Marta estava de pé, de modo completamente substancial, e é por isso que ela dizia: Senhor, diz para ela se levar. Senhor, não quero que ela permaneça sentada na procura só do prazer, quero que ela aprenda a viver a fim de possuir de forma substancial tal. Diz para ela se levantar e se torne perfeita. Ela não era Maria porque estava sentada aos pés de Cristo. Eu chamo Maria um corpo bem exercido, obedecendo a um sábio ensinamento. E chamo obediente aquele cujo querer se satisfaz do que lhe impõe a reflexão, a tal logos, a tal racionalidade, a tal voz da consciência. Eis que as nossas boas pessoas imaginam obter o que os seus sentidos escapem à presença de todas as coisas sensíveis, mas eles não o conseguem. E um penível fracasso, que um penível fracasso esteja nas minhas orelhas, ou com uma coisa muito agradável de melodia de cordas, isso nunca acontecerá. Mas o que é preciso obter é que, quando a reflexão se sente, um querer razoavelmente formado impõe-se de não se preocupar e que lhe quer dizer: eu entendo voluntariamente, eu vejo neste caso e terei luta para o prazer, pois o que o ser humano deve conquistar com grande trabalho, isso torna-se para ele uma alegria de coração e isso leva então o seu fruto. Ora, certas pessoas pretendem chegar a estar vazias de toda a operação. Aqui uma certa crítica ao quietismo exagerado. Eu digo que isso é impossível. Uma vez que os discípulos receberam o Espírito Santo, eles começaram a operar as obras da virtude. Quando a Maria estava sentada aos pés do Senhor, ela estava a fazer a sua aprendizagem, pois eram as suas primeiras aulas ou classes e ela aprendia a viver. Mas depois que o Cristo foi levado ao céu e que ela recebeu o Espírito Santo, ou quem sabe se já o tivesse recebido nessas aulas, ela começou a servir e viajou para além do mar, para o ultramar, e pregou e ensinou e foi uma serva dos discípulos. Para que os santos se tornem santos, é preciso que eles comecem por operar obras de virtude, pois eles assemelham-se a um tesouro de eterna beatitude. Pois o que eles operaram antes, ou realizaram antes, retira as suas faltas e lhes poupa a expiação. E isto é importante, realmente, as pessoas não procurarem tanto só pela contemplação ou meditação, mas também servirem e agirem para se purificarem, para ajustarem os outros, para desenvolverem a abnegação. De tudo isto, nós encontramos um testemunho no Cristo. Desde o começo do tempo em que Deus se tornou homem e homem-Deus, Ele começou a operar pela nossa beatitude, e isto até ao seu fim, quando Ele morreu sob a cruz. Não houve no seu corpo nenhum membro que tenha operado excepcionais obras de virtudes. Era Ele inteiro, diremos nós, que em verdade nós imitemos em obras
que nós o imitemos em obras de verdadeira virtude, a isso e para isso. Que Deus nos ajude. Amém. Mestre Eckhart. Estamos aqui a ver e terminamos aqui. O ensinamento Eckhart tem claramente um apelo a uma realização da vontade divina, da razão divina, do Logos divino, no fundo, Cristo nascer em nós, é nós estarmos mais numa inteligência e amor e palavra sagrada e divina, e para isso nós podemos ouvir então na alma a palavra eterna do Pai, inspirando-nos. Om Amen Lux.